Ok. Muito bom. Então, hoje é dia 10 de agosto, nossa 22ª semana aqui na Flórida, desde que começou o vírus. É a nossa contagem, né? Porque foi quando a gente começou o estudo bíblico e foi uma ideia muito boa, né, para todos nós, porque tem engrandecido muito a nossa vida. Vamos hoje ler o 3º, 4º e 5º capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando a gente olha no comecinho da carta, no capítulo 1, fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo. O Silvano é um nome, vamos dizer assim, uma corruptela de Silas. Então, eles acreditam que realmente é a mesma pessoa, que é Paulo, Silas e Timóteo, porque Paulo viajou com Silas por muito tempo. Quando você vai em 2 Tessalonicenses 1, o início da carta, o cabeçalho é igualzinho. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, assim, são coisas que vão dando as informações para nós entendermos para quem era a carta e quem estava escrevendo, qual era o objetivo, que principalmente esse objetivo era animar, corrigir, dar, vamos dizer, direção para esse grupo de gregos, né, que estavam crescendo na fé, né? E claro que tem uma mudança aí de geografia, mas praticamente era todo mundo da língua grega e todos eles vinham de uma cultura pagã, de, vamos dizer, costumes pagãos, né? O que isso quer dizer? Uma das coisas é que eles faziam sacrifícios de animais, depois vendiam a carne desses animais sacrificados, vendiam no mercado. Eu não sei se tinha preço diferente, tinha alguma coisa, mas era possível identificar que a carne que eles estavam comprando tinha sido parte do sacrifício lá de algum do templo. Outra coisa que era característica é que eles usavam muita moça para chamar a atenção do povo, para participar das... eram as chacretes, né? Não sei se vocês lembram disso, né? As moças que ficavam dançando e normalmente era só de vestido da cintura para baixo. Então, assim, umas coisas bem assim atrativas nesses cultos nessas cultuações, né, pagãs e tal. Então, quando Paulo encontra com eles e começa a falar da graça de Deus, da revelação de Deus, e começa a falar da imoralidade sexual, de ser fiel à esposa, de não ter amantes, de não comer carne sacrificada a ídolos, é por causa disso, que era um costume normal para eles, né? Então, ele mostra, através do que Deus está falando através da lei, o quanto isso era prejudicial para a vida do físico deles e para a vida espiritual, principalmente da vida espiritual, que era o ponto que ele está lidando, né? Então, praticamente, a temática se repete. E como nós vimos na carta de Efésios, quando Paulo fala sobre os livros de bruxaria e eles queimam lá aqueles milhões de livros e, vamos dizer assim, a economia da cidade é afetada, porque muitos se converteram e eles viram que aquelas bruxarias deles eram contra tudo que Deus tinha. Eles estavam indo contra Deus especificamente, então teve aquela, vamos dizer, rebelião contra Paulo e aqueles que tinham se convertido a Deus, que tinham se convertido a Cristo, porque o coração deles estava se tornando um coração reto, em que eles não estavam sendo contaminados com aquelas coisas, que geravam muito dinheiro, né? Era até a base financeira da época lá dos Efésios. Então, isso é um tema que vai repetindo em todas as cartas, né? E quando nós vemos, o assunto é por causa dessa cultura, tá? Então, vamos começar, então, no capítulo 3, e para começarmos, então, vamos orar, tá bom? Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pela graça maravilhosa que o Senhor oferece para nós, estendendo a tua mão para que nós
nos arrependamos e reconheçamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, que Jesus Cristo é o único Salvador, que é somente através dele, de Jesus Cristo, que nós podemos alcançar a tua graça, a tua mão, o nosso relacionamento contigo. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor vá abrindo o nosso entendimento e nos amadurecendo no nosso espírito e no nosso conhecimento da palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar a ler aqui no capítulo 3. Quando começa um capítulo falando por isso, é porque tem alguma coisa antes, né? No entanto, portanto, então assim, por isso o quê? É o que ele estava falando um pouquinho atrás. Então, vamos ler o que estava falando atrás para poder fazer sentido. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, então nós, Paulo, Silvano e Timóteo, né? Privados da companhia de vocês, da companhia dos Tessalonicenses, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Isso daqui ele não diz exatamente o que é. Ele menciona que Satanás impediu dele fazer uma viagem de volta à Macedônia, ele menciona em alguns outros lugares, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu para ele não ir, né? E porque as orações não foram o suficiente para que quebrasse esse impedimento. Tem algum mistério aqui que não está muito claro para nós, né? Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo de fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Então, ele está explicando que esse levante contra ele estava impedindo ele de voltar lá para Macedônia. Então, eles tinham só enviado o Timóteo com a carta para que Timóteo desse andamento. E ficou, então, Paulo e Silas, ou Silvano, sozinhos em Atenas, certo? Que é a mesma Atenas de hoje. Versículo 4. Quando estávamos com você, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, e o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Aqui, como fala o tentador, provavelmente existia uma pessoa que estava, vamos dizer assim, fazendo esse movimento contra Paulo, né? Então, ele cita, mas não diz o nome. Mas em outros textos dá para identificar um pouco, né? Quem eram as pessoas, que provavelmente eram as pessoas que conheciam Paulo desde Jerusalém e que eram judeus bem assim, rigorosos na lei e que não estavam admitindo, não estavam suportando a ideia de que pessoas que não fossem judeus, que não tinham sido participado dos rituais judaicos desde bebezinho, ou seja, circuncisão para os homens, né? Eles não podiam tolerar a ideia de que eles estavam sendo aceitos e que, sendo aceitos, eles estavam alcançando a graça de Deus e sendo salvos. Isso estava realmente perturbando muito o grupo religioso e, por isso, eles estavam sendo tremendamente perseguidos. Versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós,
desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. É exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Então, pensa o seguinte, por que é relevante para nós essa carta que foi escrita 2000 anos atrás? Né? Por quê? Exatamente pelo que ele está falando aqui. Essa consolação que serviu para a igreja de Tessalônica, tá? É a mesma, é da mesma forma aplicada para nós hoje. Porque nós somos perseguidos, nós passamos por tribulações. Então, esses versículos servem para nós também, né? Que Deus, né, no versículo 13, fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Por quê? Porque na vinda do Senhor Jesus vem também o julgamento. E aqueles que não forem encontrados em santidade vão passar pela grande tribulação para que tenham a oportunidade de passar por vamos dizer, uma peneira fina e se arrepender. Certo? Nós estamos vendo, estudando isso hoje, pela graça de Deus, Ele está nos alcançando para que a gente não precise passar por tempos de alta dificuldade e tribulação e sermos arrebatados e sermos retirados diante da catástrofe que vem pela frente, como já foi falado. E a gente vai dar mais uma olhadinha hoje, tá bom? Capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, aqui ele está falando de uma forma prática. O que é ser santificado? É você ser separado, você, vamos dizer assim, rejeitar a contaminação que existe em volta de você, em volta de nós, né? Então, santificar quer dizer isso, é ser separado. Então, ele fala de uma forma prática. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então, isso tem várias coisas explicando o que é imoralidade sexual. Tanto era a prostituição, como o adultério, como sexo com animais, com sexo com o mesmo sexo, com sexo em grupo. Tudo isso era contado e eles sabiam claramente que Deus... Isso aborrecia a Deus e contamina o espírito das pessoas que entram nessas práticas. Agora, isso daí não era uma prática individual, isso era uma prática da cultura, né? Eu não sei se vocês já passaram por alguns carnavais lá na Bahia, em que você vê coisa que você nem imagina, você fala, bom, agora eu estou entendendo o que é uma cultura. Está lá, é cultural. E eles sabem que não estão agradando a Deus, eles sabem que aquilo é pura assim, desejo da carne, são coisas que eles falam, não, eu sou santo até o dia do carnaval, mas depois do carnaval, aí só lá depois da quarta-feira de cinzas que eu vou pedir perdão e vou me livrar daquilo que eu me contaminei. Não é bem assim, é muito pior do que isso, né? Bom, versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo
de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagões que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. No fundo, todas as pessoas sabem que o que estão fazendo nessas práticas de moralidade sexual, sabem que estão fazendo contra a vontade de Deus. Sabem que estão deixando o lust, deixando aquela atração desenfreada, realmente de ser desenfreada, que poderia frear, não está freando, certo? Então, assim, as pessoas realmente sabem que aquilo ali não é uma coisa que é santa, que é tranquila, que é agradável e pura, né? Ou é uma baixaria, como falam lá no Brasil, ou é pornografia, coisa assim, ok? Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Tá? Tem um texto de Coríntios que fala que quando o homem se junta a uma prostituta, ele está fazendo com ela e ele está em contato com o espírito do que o espírito está nela. Então, assim, se você tem um contato com alguém que, vamos dizer, teve uma dedicação da vida para, sei lá, qualquer coisa assim espiritual, bem assim, pesada, né? Então, no momento que a pessoa tem um relacionamento sexual com aquela pessoa, passa a ter parte com o que aquela pessoa teve de relacionamento com compromisso espiritual, tá? Quando você reconhece, você opta por ter uma vida santa e pura, você se arrepende, você confessa seus pecados, Deus te purifica daquela contaminação, entendeu? É uma coisa que você vai reconhecendo, o Espírito Santo vai incomodando você, e você vai lembrando e você vai confessando. Você fala, Deus, me perdoa que eu tive aquele tipo de relacionamento, aquele contato com aquela pessoa, então isso era impuro, e eu entendo que isso não te agrada, e vai confessando, né? E Deus vai te ajudando a desligar os laços espirituais que foram feitos através de práticas, principalmente por coisas que você não tinha nem ideia, que eram coisas que contaminavam você, o seu espírito. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, a graça é estendida para nós, para quê? Para que nós tenhamos uma vida pura. Essa vida pura vai trazer mais saúde, vai trazer para nós um funcionamento da nossa mente muito melhor. Então, naturalmente, porque você está mais saudável, com o corpo saudável, com a mente saudável, você vai produzir coisas muito mais saudáveis. Então, em retorno, a sua vida vai ser muito mais próspera. Faz sentido, né? Então, não é que, vamos dizer, é uma condicional de você ter uma prosperidade, mas é bem natural. Você vai deixar de gastar com droga, deixar de gastar com coisas, né, que, vamos dizer, simplesmente queimam o seu dinheiro e não trazem benefício para você, para a sua saúde do físico e da mente. Tá? Então, vamos pular agora no 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. O que é esse amor? É a gente se preocupar e ajudar uns aos outros, né? De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. O que aconteceu? Essa instrução de você trabalhar com as próprias mãos, de você não dar calote, de você ter uma vida saudável, o que fez? Esse grupo da Grécia
ficou muito próspero, tá? Próspero financeiramente mesmo, né? Então, esse grupo ia crescendo porque estava cada vez mais saudável e, conforme eles iam para os outros lugares, levando o evangelho trazia muito benefício social. Tinha menos crime, tinha menos vandalismo, certo? Então, consequentemente, a sociedade ia muito bem. Então, o que acontece? O que as outras pessoas observavam, eles observavam que esse grupo, que até então era chamado grupo do caminho, né? Ainda não chamavam de cristãos, começou a chamar depois. Esse grupo era um grupo que eles viam muito benefício, né? Em termos da sociedade. Eles viam que aquele grupo trazia coisas muito boas. Então, meio que não fazia sentido aquela, vamos dizer assim, revolta e perseguição contra eles. Porque eles falavam, por que vocês estão perseguindo um grupo de pessoas que só faziam bem? Tá? Então, olha só. Mas mesmo assim perseguiam, né? Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quanto aos que dormem, o que eram? As pessoas que criam em Deus, criam em Jesus e tinham morrido. Tá? Então, eles falavam que estavam dormindo. Para que não entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Olha que promessa maravilhosa. Então, hoje, quando morre alguma pessoa que é próxima de você, que você sabe que essa pessoa temia a Deus, você sabe que essa pessoa está dormindo e que você vai encontrar com ela no dia que Jesus retornar, porque ele vai retornar com os santos. É isso que está falando aqui, tá? Versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, primeiro Jesus vem com os que já tinham dormido nele, e aí quem está vivo vai ver o sinal no céu de que Jesus está vindo e vai ser arrebatado, vai ser levado. Tem outros lugares que falam aqui, depois a gente já vai ver, tá bom? Então, em que momento é esse? Versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, tá? Então, agora vamos ver um outro lugar em que Paulo está falando exatamente isso, que é 1 Coríntios 15. Vocês lembram onde era 1 Coríntios? Atos, Romanos, aí 1 Coríntios, tá bom? Então, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Vamos começar aqui no 35, que é bem interessante essa discussão, tá? Lembra que os coríntios também era desse grupo de gregos, mas era de uma outra região um pouco mais para o lado, né? Então, é 1 Coríntios 15, versículo 35. Alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Então, ressuscita não esse corpo, é um corpo novo. Versículo 39. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne,
Os animais têm outras, aves outra, o peixe outra. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Então, tem um esplendor nesse corpo, tá? É um corpo diferente, é um corpo que brilha, tá? Olha só, versículo 41. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Então, cada pessoa vai ter um tipo de brilho diferente um do outro. Versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, esse corpo, é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Isso é novidade, nunca ninguém viu, a não ser quando Jesus ressuscitou e que viram, reconheceram Jesus pelas marcas, mas não pela aparência. Tá? Se há um corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem, o primeiro Adão, era do pó da terra. O segundo homem, dos céus, que é Jesus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, por isso que a aparência de pessoas celestiais vai ser diferente e provavelmente vai ser difícil reconhecer um ao outro. Apesar da memória lembrar muitas coisas. A gente não sabe exatamente o quanto que da nossa memória que vai realmente lembrar. Uma memória espiritual, já não é a memória como a nossa memória intelectual de hoje. Versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com corpos celestiais, né? E nós seremos transformados. Sem morrer, o nosso corpo é transformado. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, glória a Deus por isso, porque o salário do pecado é a morte. Adão, que a gente não sabe quem é, não tinha nem ideia que ele existia, nem que a gente era descendente dele, pecou, então ele perdeu o que era incorruptível do corpo dele, se tornou corruptível, ou seja, ele entrou num estado, vamos dizer, numa lei de morte. Antes, o corpo dele era para ser eterno, o corpo de Adão. Como ele desobedeceu, o corpo dele se tornou um corpo carnal, em que sangue e carne e corrupção, o que quer dizer? Morre, depois de 3 dias começa a feder, apodrecer, até sobrar o osso. Certo? É meio rude, mas a verdade é essa.
Adão perdeu isso. Jesus, morrendo e ressuscitando, ele resgatou isso como direito. Então, nós que estamos nesse corpo sujeito a morrer, apodrecer, feder e acabar virando só ossinho, tá? Deus nos dá essa promessa, que o nosso espírito, como se a gente fosse um envelope, e dentro do envelope tem uma carta. Essa carta é o nosso espírito, certo? Quando a gente morre, o envelope abre, joga fora o envelope, e a carta é guardada. Aí essa carta, no dia em que Jesus vai voltar, ele transforma essa carta nesse corpo espiritual para voltar com ele. Se você está aqui na Terra, descarta o envelope, joga fora o envelope e pega essa carta como um corpo espiritual, um corpo novo. Glória a Deus por isso. Tá? Então, aqui é o texto de 1 Coríntios. Eu queria também ler com vocês o 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que ele vai dar um tempo, uma ideia de tempo em que essas coisas vão acontecer. Então, vamos ver lá. Timóteo, Tito, Filemon. Quando a gente é pequeno, a gente aprende o nome das cartas pela musiquinha, para não se perder tanto. Eu estou perdida aqui. Timóteo, pronto, um pouquinho antes de Hebreus. Então, é 2 Timóteo 3, versículo 12 e 13. Tá? Vamos começar no 10, né? Então, Paulo escrevendo para o Timóteo. Lembra que o Timóteo levou a carta para os Tessalonicenses? Então, é o mesmo carinha. Ele era bem mais jovem, ele era considerado como filho de Paulo. Paulo amava ele como filho, né? E ele foi criado pela mãe e pela avó, e as duas instruíram ele nos caminhos do Senhor, né? E então Paulo leva Timóteo com ele, e agora, quando Paulo estava preso, Timóteo fazia todo o trabalho para Paulo. Então, essa é uma das cartas em que ele está dando instrução para Timóteo. São chamadas as cartas pastorais. Então, capítulo 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos quer dizer, fala mal de Deus, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses homens. Ok, eu conheço isso daí tudo, não é? Dia de hoje a gente tem isso aí tudo, bem claro. Não está faltando nada. Versículo 6. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, tal. Ele cita lá 2 pessoas, não sei o quê. Versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É um aviso. Mas Deus se revela a nós, fala conosco e nos dá consolo e nos dá uma saída. Não precisa ter medo, porque Deus está conosco e o grupo de irmãos está junto. Para quê? Para que quando um está sofrendo perseguição, os outros estão apoiando também. Versículo 13. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas
que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque, desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Aqui está falando, peraí, justo juiz, peraí, eu acho que eu peguei versículo 12 e 13. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tá? Esses dois versículos estão trazendo assim para cima, ressaltando que existe, dentro daquela parábola que Jesus fala, do joio e do trigo, essa divisão, em que na hora que está amadurecido vai ficar bem claro as pessoas que levam a sério o relacionamento com Deus e as pessoas que fazem ou não fazem, mas que continuam com essa prática do comecinho aqui do versículo que está falando, egoísta, avarento, presunçoso. Quando Deus transforma o nosso espírito, e é Deus que coloca o Espírito Santo em nós, essas coisas nos incomodam. Não é que a gente vai ficar totalmente sem ser egoísta, totalmente sem ser presunçoso, ou totalmente sem ser caluniador. Vem para nós, só que soa mal. A gente não se sente bem, né? Na hora que você fica brava, a Raquel estava falando que ficou brava com a mãe, que xingou muito e tal, mas a gente se incomoda. Você fala, gente, eu estou falando isso, mas depois você se arrepende, vai lá, pede perdão, porque não é o que quer sair da sua boca. Então, a gente não está imune a fazer essas coisas, mas nos incomoda. Não é como antigamente, que não tanto fazia. Você estava acostumado com aquilo e ficava por isso mesmo, né? Fala, eu sou assim mesmo, pronto. Não, incomoda, você não quer ser assim, tá? Então, esse é o ponto em que o espírito, nosso espírito, está falando, né? Segura seus cavalos aí, hold your horses. Por quê? Porque isso já não faz mais parte do seu comportamento. E isso cada vez vai ficando mais e mais claro para a gente, conforme o nosso relacionamento com Deus vai ficando mais distinto. Não dá. Onde tem luz, mesmo que seja uma luzinha da árvore de Natal, aquela bem pequenininha, quando está numa escuridão, você põe aquela luzinha, já dá um brilho enorme. Imagina quando é um holofote. Então, assim, mesmo que a nossa fé seja bem pequenininha, como uma luzinha de árvorezinha de Natal, aquela bem pequenininha, diante da escuridão, aquilo faz um clarão. E é esse o ponto. É o Espírito de Deus em nós que nos incomoda para essas coisas e nos faz transformar. Não é pela nossa força. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não pode. Quando você vai pela força para não fazer essas coisas, no fundo, você só está piorando a situação, né? Por exemplo, se pela força você quer parar de fumar cigarro, aí você fala, não, vou parar, vou usar o PET, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Qualquer crise, você volta a fumar, porque dentro de você não está resolvido de onde saiu aquilo. Agora, no momento que você resolve de onde saiu aquela sua dependência da nicotina, você resolveu, você comanda aquilo ali na tua vida, que você não precisa mais daquilo. Mesmo que quimicamente você tenha um withdrawal, você tenha um desequilíbrio, fica mais nervoso, sua mais, ou engorda, sei lá qual é o efeito que dá, porque parou de usar nicotina, dali a pouquinho você já acostumou. Por quê? Porque para você agora fez sentido. Eu já testemunho de pessoas que estavam 30 anos, eram fumantes pesados, e no dia que a pessoa orou, Deus atuou, nunca mais pôs mais um cigarro na boca. Porque foi do espírito, foi de dentro para fora que resolveu aquele problema e acabou. É possível. Então, a gente não pode desanimar, não. Tem mais um texto que eu queria mostrar para vocês, que é
Mateus 24. Tem dois casos na história da Bíblia de arrebatamento. Tá? Um é Enoque, que é o sétimo depois de Adão, e o outro, Elias, profeta Elias. Tá? Enoque está falando em Gênesis 5 e Elias está contando em 2 Reis 2. Tá? Vocês podem anotar, depois vocês dão uma lidinha. Enoque foi levado aos céus com o corpo dele sem morrer. Ele foi levado aos céus no meio de um monte de fogo. Elias também foi uma carruagem de fogo que levou ele para o céu sem eles morrerem. Tá? Então, tem duas situações em que a pessoa foi levada aos céus. Cabe a Deus, não cabe a nós. Fala assim, mas não tem sentido, porque eles também eram pecadores. Deus faz o que Ele quer. Lembra que Ele é o que faz o vaso, né? Ele é que é o oleiro, né? A pessoa que está moldando ali a cerâmica, né? Ele que está fazendo isso. Então, se Ele falar assim, esses dois aqui não vão morrer, não vão encontrar morte, vão ser arrebatados, porque eu vou usar isso aqui em um outro momento, não cabe a nós criticar ou não entender. Não depende de nós. E quando Jesus estava num momento de muita angústia, Elias estava conversando com Jesus, explicando para ele e discutindo sobre a morte e a ressurreição dele. Então, assim, Deus usa para consolo, Deus usa para... Cabe a Deus, não cabe a nós, tá? Então, vamos dar uma olhada lá em Mateus 24, que é o texto que está falando do final dos tempos e o sinal do final dos tempos, tá? Vamos começar no versículo 5, a gente já leu algumas vezes, mas só o foco que a gente dá agora vai, né, chamar atenção sobre o arrebatamento, né? Então, cuidado que ninguém os engane. Versículo 5, pois muitos virão em meu nome de quem? De Cristo. Vão falar que ele é o Cristo, né? Dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, você pode ser enganado sim, porque você tem uma ideia e aquilo ali pode ser uma ideia totalmente fácil de ser corrompida com sinais, coisas assim. Se você tem a Bíblia, você volta a ler e entende isso aí, tá? Eu sou o Cristo, enganarão muitos. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aqui, ele falou do fim e agora voltou para os discípulos. Está falando especificamente dos discípulos. Vocês serão odiados por todo mundo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas, aí já pula de novo para o futuro. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tá? Já existe um levantamento em que todos os povos da terra já foram alcançados pelo evangelho. Eu não conheço todos os povos ainda para dizer que todos foram alcançados, mas Deus sabe o momento em que todos foram alcançados e então virá o fim. Assim, quando vocês ouvirem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam, os montes e tal. Do que ele está falando, sacrilégio terrível? O que era isso? Era fazer um sacrifício abominável dentro do templo que é
santo e puro, separado para Deus, que tinha um sistema muito detalhado de como que devia ser feito o sacrifício de cordeiro para expiar os pecados do povo. Tá? Então, esse sacrilégio terrível é uma coisa que se questiona muito, no sentido de que, no ano 600 da era cristã, foi construído ali na área do templo, onde é a pedra onde faziam os sacrifícios, foi criado o domo da pedra, que é aquela construção azul com a cúpula dourada, que é muçulmana, que é do islamismo, e eles falam, algumas pessoas interpretam que esse é o sacrilégio terrível. Porém, quando você lê em Daniel, e a gente já viu alguma coisa de Daniel, o sacrifício é levado para dentro do templo, então precisa ter o templo. Então, o sacrilégio terrível é quando eles fazem o sacrifício, vamos dizer, de animais imundos, tipo porco, corvo, sei lá qual mais, e levam o sangue desses animais impuros para dentro do templo. Aí é um sacrilégio terrível. Tá? Bom, quando vier o sacrilégio terrível, aí, vamos dizer, arrebenta mesmo, e aí começa a vir o que é chamado de grande tribulação. Vamos pular para o versículo 23. Então, ali, alguém disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, está lá no deserto, não saiam, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Tá? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando fala vinda do Filho do Homem, é a segunda vinda de Cristo, de Jesus, né? Então, versículo 28. Onde houver um cadáver, assim se ajuntarão os abutres. Eles entendem que isso é uma aglomeração, né? Tem um cadáver, aí vem aquele monte de abutre. Então, eles acreditam que essa visão que Jesus dá, essa alegoria, é para que o grupo de pessoas que vão ser arrebatados vai ser reunido e dali arrebatado, tá? E se juntarão. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, começa uma outra sequência de tribulação, que é: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Poderes celestes não necessariamente são estrelas, podem ser satélites, podem ser alienígenas, sei lá o que, né? Então, são abalados e vão cair, despencar. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som e trombetas, e estes reunirão os eleitos dos quatro ventos. Então, por isso que fala reunirão, ele fala do negócio do abutre, né? Que junta todo mundo, porque reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Aprendo a lição da figueira, quando seus ramos renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo e às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E tem depois a explicação, quanto dia e a hora, ninguém sabe, como a gente comentou, que na cultura do oriental, o pai é que determinava a hora da consumação do casamento, né? A festa durava dias ou semanas, dependendo da condição financeira do pai, e na hora que ele falava, agora acabou a festa e os noivos vão para a câmara, né, para consumar o casamento, então era o pai que determinava. Então, da mesma forma,
somente Deus sabe a hora que isso vai acontecer, a hora que vai estar pronto para o noivo encontrar com a noiva, porque todos os crentes sendo arrebatados e unidos, isso daí é a visão da noiva, tá? Então, a gente volta lá para Tessalonicenses e vão terminar a carta, a primeira carta que ele escreveu, tá bom? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Né? Foi isso que a gente leu em Mateus 24. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos. Sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, que foi a mesma figura que ele cita na carta aos Efésios, né? Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, ele pediu aos irmãos que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os aconselhem. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Tá? Então, aqui nós terminamos e essas instruções finais são para o nosso consolo, para o nosso ânimo, para que a gente continue firme, apesar de toda essa situação de final dos tempos, dessas coisas que nós conseguimos reconhecer nos dias de hoje, que são assustadoras, da falta de respeito, da falta de moral, ética, por todos os lados a gente vê isso, em que o dinheiro fala muito mais alto do que o valor da vida humana. Então, isso tudo nos assusta. E Deus mostra para nós que nós temos a esperança na ressurreição, temos a esperança de estarmos com Cristo para sempre e que Ele tem ainda muito mais para nós. Então, para a gente ficar firme, animado, ajudando um ao outro, alegres, orando continuamente e agradecidos. Tá? Então, termina aqui essa primeira carta de Tessalonicenses. Tá bom? Vamos abrir aqui um pouquinho o nosso microfone para a gente conversar. Eu quero escolher a minha